Bom dia! Dando continuidade, mais um conteúdo aí das operações com números inteiros, agora a radiciação. Então, raiz quadrada, página 252. Observando a tabela a seguir. Então, a tabela a seguir nós temos os números e os quadrados dos números. Então, por exemplo, menos 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Os números 0, 1, 4 e 9 são exemplos de números quadrados perfeitos, pois representam o quadrado de certo número inteiro. A potenciação é a operação inversa da radiciação. E para resolvermos a raiz quadrada de um número, temos de descobrir o número que, elevado ao quadrado, tem como resultado o número que está dentro do radical. O símbolo, este símbolo aqui é chamado de radical. É usado no cálculo da radiciação. Assim como a potenciação tem expoentes que variam, o radical tem seu índice, que determina o grau da raiz. Então, para indicar a raiz quadrada, o radical pode conter índice 2, ou apenas sem o índice, dessa maneira ou dessa aqui. Então, ou ele aparece o 2, ou se ele não aparecer o 2 aqui, ele também é uma raiz quadrada, vai representar a raiz quadrada. No 7º ano, iremos estudar apenas as raízes exatas. Então, focaremos nossos estudos sobre a raiz quadrada nos números quadrados perfeitos. Então, os números quadrados perfeitos possuem uma interpretação geométrica que utiliza o cálculo da área do quadrado. Conforme já estudamos, a área do quadrado é dada por lado vezes lado, ou ainda, lado elevado ao quadrado. Veja a interpretação geométrica de alguns números quadrados perfeitos. Então, observando o quadro aí. Vamos lá, figura 1. Então, é um quadrado, lado vezes lado. Para eu poder achar a área desse quadrado, eu faço lado vezes lado. 1 vezes 1. 1 ao quadrado, 1. Então, agora que eu tenho um quadrado de 2 centímetros cada lado. Então, para saber a área, eu faço 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, igual a 4. Se eu tiver agora um quadrado de 3 por 3, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, igual a 9. Então, os números 1, 4, 9, que são quadrados perfeitos, representa a área de regiões quadradas. O mesmo ocorre com todos os números quadrados perfeitos. Então, quais são os números quadrados perfeitos? É aquele que você obtém de dois números que multiplicados iguais dá o valor do número quadrado perfeito. Então, 1, 4, 9, qual é o próximo? 16, 25 e assim por diante. Como vimos, a raiz quadrada é o inverso da potenciação quadrada. Então, para descobrir a medida do lado de um quadrado a partir da área, calculamos a raiz quadrada da área. Considerando a interpretação geométrica dos números quadrados perfeitos, que representa a área de um quadrado, não se aceitam números negativos como solução de raízes quadradas.
pois o resultado dessas raízes representa a medida do lado do quadrado. E não existe medida negativa para representar comprimento. Então, dessa forma, temos raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 vezes 10 é igual a 100. Como eu leio essa raiz, raiz quadrada de 100 é 10. Onde o 100 é o radicando, o número que fica dentro da raiz é o radicando, o 2 aqui que não aparece, no caso quando é raiz quadrada, é o índice, e a resposta, o valor da resposta é a raiz. Então, agora vejamos uma outra situação. O professor, lá na sala de aula, colocou no quadro: qual o número que elevado ao quadrado é igual a 25? Então, os alunos pensaram e responderam: é o número 5. Ah, é o número menos 5. Ninguém acertou. Por quê? Pois nenhum número inteiro elevado ao quadrado tem como resultado o número negativo. Observe. Se eu fizer mais 5 vezes mais 5 é igual a 25. E se eu fizer menos 5 vezes menos 5, mais 25. Então, dizemos que não vai existir, né, número que seja negativo dentro de uma raiz quadrada, tá? No conjunto dos números inteiros. Mas cuidado, olha lá, raiz de menos 25 é diferente do menos raiz de 25, quer dizer, quando eu tenho o menos dentro da raiz, é diferente do menos fora da raiz. Então, menos raiz de 25 tem solução no conjunto dos números inteiros. Veja, então olha lá, menos raiz quadrada de 25 é igual menos, que é este sinal aqui, e a raiz de 25 é mais. Então, mais e menos, menos 5. Agora vamos ver raiz cúbica e outros índices. Como foi dito anteriormente, o índice pode ser diferente de 2. Veja, raiz cúbica, o índice agora é 3, de menos 27. Raiz cúbica de menos 27. Raiz quarta de 10.000. Raiz quinta de menos 32. Para resolver essas raízes, utilizamos raciocínio semelhante ao usado na raiz quadrada. A raiz cúbica é o inverso da potência cúbica. Assim, para resolvermos raiz cúbica de menos 27, devemos descobrir o número que, elevado ao cubo, tem como resposta menos 27. Então, vejamos lá, raiz cúbica. Então, se eu tenho raiz cúbica de menos 27 igual a 3. Por quê? Porque menos 3 elevado ao cubo é igual a menos 27. Então, você pode observar que quando eu tenho raiz cúbica de um número negativo, eu tenho uma solução. Agora, a raiz quadrada não tem solução. Então, resumindo, toda vez que o meu índice for par, eu não posso ter raiz negativa. Agora, índice ímpar, eu vou ter a resposta negativa, tá? Continuando aí, vamos ver outros exemplos, olha aí. Então, raiz cúbica de 125 é igual a 5. Por quê? 5 elevado ao cubo é igual a 125. Raiz cúbica de 1000 é igual a 10, porque 10 elevado a 3 é igual a 1000.
Raiz cúbica de menos 216 é igual a menos 6, pois menos 6 elevado ao cubo é igual a menos 216. Agora, atenção ao sinal negativo antes do radical. Então, presta atenção. Agora, menos raiz cúbica de 512 é igual a menos, esse menos é do sinal que está aqui. Raiz cúbica de 512 é 8, então esse vai ficar menos por causa desse sinal, menos 8. Mais e menos, menos 8. Exemplo seguinte. Agora aqui, ó, tenho menos aqui, menos dentro da raiz. Então, este menos permanece aqui. Então, raiz cúbica de menos 64 dá menos 4. Com o sinal de fora, menos e menos, mais 4. Então, olha aqui, ó, raiz quarta de menos 1 não existe no conjunto dos reais, pois nenhum número inteiro elevado à quarta potência dá um resultado negativo. Então, raiz quinta de menos 32 é igual a 2, porque menos 2 elevado a 5, menos 32. Então, essa parte aí do quadro é muito importante. Então, o que nós podemos notar aí de importante? Note que na radiciação de números inteiros, quando o índice for par, então, toda vez que meu índice for par, admitiremos neste momento apenas raízes positivas. Quando meu índice for ímpar, as raízes têm o mesmo sinal do radicando. Então, se elas estiverem admitindo raízes positivas ou negativas. Página 255. Agora, ampliação de polígonos por meio de multiplicação das coordenadas. Na unidade 1, estudamos as representações do plano cartesiano, simetria e suas transformações. Quais eram essas transformações? Reflexão, translação e rotação. Para ampliar nosso conhecimento, vamos aprender que podemos obter figuras semelhantes com tamanhos diferentes por meio da ampliação. Então, para que serve essa ampliação? Para fazermos uma representação de uma figura com as mesmas características, mas em tamanho maior. Observando o quadrado ABCD representado no plano cartesiano a seguir. Então, este quadrado está representado aqui. Então, o quadrado, nós podemos observar que ele está as coordenadas do ponto A, como que eu identifico? 1 e 1. A coordenada do ponto B, menos 1 e 1. A coordenada do ponto C, menos 1 e menos 1. E a coordenada do ponto D, 1 e menos 1. Então, para fazermos a ampliação deste quadrado, basta fazer o quê? Então, o que eu vou ter que fazer? Para construir uma ampliação, devemos multiplicar as coordenadas originais por um número diferente de zero. Então, isso aqui é muito importante. Então, para eu poder fazer a ampliação de uma figura, eu tenho que sempre multiplicar as coordenadas originais por um número diferente de zero. Então, vamos lá. De acordo com o quadrado que nós vimos anteriormente, então, construiremos a sua ampliação. Então, aí é dado uma tabela.
Nessa tabela, ele já fez a ampliação. Então, olha lá, o ponto A era 1 e 1. Então, para você ampliar essa figura, o dobro do quadrado, então o que eu tenho que fazer? Multiplicar tudo por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Ficou 2 e 2. Letra B. Para eu poder ampliar o dobro de menos 1 e 1, eu tenho que multiplicar os dois números por 2. Menos 2 e 2. Ponto C. Multiplicando os dois números por 2, menos 2 e menos 2. E o ponto D, multiplicando os dois pontos por 2, dá 1, dá 2 e menos 2. Então, logo abaixo disso, na apostila aí, temos a ampliação da figura. Então, a menor, olha, tá o quadrado menor aqui, e aqui a linha, B', C', D' é a ampliação do quadrado dado. E lembre-se, gente, que aqui, ó, ele aplicou a propriedades distributivas que vocês aprenderam as aulas passadas. Então, ele fez 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. Aí podemos observar, gente, que o quadrado ABCD, o quadrado original, tem 2 unidades de cada lado. E o que o quadrado A', B', C' e D', que foi a ampliação, tem 4 unidades em cada lado. Então, ao multiplicarmos as coordenadas por 2, as medidas dos lados também multiplicam por 2. Então, mas os ângulos não se alteram, porque no quadrado original o ângulo é de 90 graus, é um ângulo reto. E o quadrado da ampliação também é um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo não pode se alterar. Agora, temos o exemplo de um triângulo. Então, dado o triângulo AMO, né? Ele tem a coordenada dele. Qual é a coordenada do ponto A? 0 e 0. Lembrando-se que sempre o primeiro número é x, o segundo número é y. Ponto M, 1 e 1. E o ponto O, 4 e 0. Se eu for ampliar ele para menos 2, fazer uma ampliação de menos 2. Então, se multiplicarmos para o menos 2, o que vai acontecer? Então, olha como que foi feita a conta. Então, menos 2 vezes 0, 0, menos 2 vezes 0, 0. Aplicou a propriedade distributiva. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 0, vezes 4, menos 8. Menos 2 vezes 0, 0. O A', M', O'. Então, logo abaixo tem a parte da ampliação. Então, o triângulo dado foi esse e o triângulo ampliado foi esse, tá? Então, continuando aí. Nesse quadro, temos, quando uma figura tem a origem como centro, no caso que foi o quadrado ABCD que nós fizemos, ou um vértice na origem, no caso o triângulo, podemos observar, ao multiplicarmos as coordenadas da figura inicial por um número positivo, obtemos uma ampliação simétrica à origem. E ao multiplicarmos as coordenadas da figura inicial por um número negativo, obtemos uma ampliação e rotação em relação à origem. Então, agora observando o triângulo PQR. Então, dadas as coordenadas dele, PQR. Ele quer, nesse exercício, ele quer mostrar que ele multiplicou por 2 e depois multiplicou por menos 2, tá? Os dois valores. Então, a tabela abaixo mostra essas duas
multiplicações. Então, olha lá, o triângulo, os pontos originais, aqui pelinha, quelinha, rlinha, multiplicando por 2 e aqui multiplicando por menos 2. Aplicou a distributiva. E logo abaixo, ele mostrou no quadriculado, né, o plano cartesiano, as duas figuras. Então, o verde é a figura original. Este, ao lado, é multiplicado por 2. Então, sempre menos 2, ele faz ao contrário, tá? Então, este é multiplicado por menos 2, todos os pontos do original. E este é a multiplicação por 2 da original. Então, aqui no quadro abaixo, tem a explicação do que foi feito. Então, quando uma figura não está na origem, podemos observar. Ao multiplicar as coordenadas da figura inicial por um número positivo, obtemos uma ampliação translada, feita a translação, em relação aos eixos x e y. Lembra que o horizontal é x, o vertical é y. Ao multiplicarmos as coordenadas da figura inicial por um número negativo, obtemos uma ampliação e reflexão em relação ao eixo x e y. Agora, na página 259, temos lá a parte de área de quadrado, retângulo e triângulo. Você já estudou a área em anos anteriores. Vamos recordar e aprofundar um pouco mais o conhecimento. Então, a área é a medida da superfície de uma figura. Então, para lembrar, né, para relembrar, a área do retângulo, base vezes altura. Então, eu tenho um retângulo, né? Vou pegar para resolver a área de um retângulo, basta eu multiplicar base vezes a altura. Depois, nós temos aí a área de um quadrado. Então, se eu tiver 2 quadrados, então, na verdade, para saber a área de um quadrado, o que eu faço? Eu faço base vezes altura, ou é a mesma coisa que lado vezes lado. Por quê? Porque o quadrado possui lados iguais. Então, eu posso fazer lado vezes lado, né? Ou base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Observe a imagem a seguir. Note que o triângulo representa metade da área de um retângulo. Por isso, a fórmula para calcular a área é base vezes altura dividido por 2. Note que a altura do triângulo pode coincidir com um dos lados e estar na região interna ou externa do triângulo. Então, temos aí 3 tipos de triângulo. O triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo. Então, pode observar que a altura dele é o próprio lado do triângulo. Aqui a altura fica dentro do triângulo e aqui é externa ao triângulo, tá? Então, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Agora, vamos fazer exercícios das atividades, as páginas 263, 264, 265 e 266. Vamos lá abrir a apostila, estarem fazendo junto comigo. Então, primeiro exercício. Sem efetuar os cálculos, informe o sinal das potências. Então, somente para escrever, para explicar sobre como que vai ficar o sinal da potência. Então, vamos lá começar. Letra A, negativo, expoente ímpar, resultado vai continuar o sinal da base, negativo.
Negativo expoente par sempre fica positivo. Expoente ímpar permanece o sinal da base, positivo. Expoente par, sempre positivo. Expoente ímpar, só que aqui tem parênteses, aqui não aparece o parênteses. Então, lembra aquela regrinha que eu falei? O sinal de negativo permanece. Continuando do outro lado. Então, letra F, expoente ímpar, sinal da base permanece, positivo. Olha lá, expoente par, só que aqui não tem parênteses, então permanece sendo negativo. H, expoente par, sempre positivo. Expoente ímpar, conserva o sinal da base. E aqui não tem parênteses, continua negativo. Certo? Agora, continuando, exercício 2. No exercício 2, temos lá, complete o quadro. Na apostila de vocês tem, né? Então, menos 2 ao quadrado vai ficar 4. Menos 2 elevado ao cubo, o cubo é 3, menos 8. A quarta potência elevada a 4, 16. E a quinta potência, menos 32. Menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1, se vocês quiserem que eu faça assim para vocês entenderem, 1. Menos 1 elevado ao cubo, menos 1. Menos 1 elevado à quarta potência, 1. E menos 1 elevado à quinta potência, menos 1. Agora, 0 elevado a qualquer número, ó, 0 elevado ao quadrado, 0. 0 elevado ao cubo, 0. 0 elevado à quarta potência, 0. 0 elevado à quinta potência, 0. Agora o mais 1. Mais 1 elevado a 2, mais 1. Mais 1 elevado a 3, mais 1. Mais 1 elevado a 4, mais 1. Mais 1 elevado a 5, mais 1. E o último, mais 2. Mais 2 elevado a 2, mais 4. Mais 2 elevado a 3, mais 8. Mais 2 elevado à quarta, 16. Mais 2 elevado à quinta, 32. Descubra o valor de x nos itens a seguir. Letra A. 5 elevado a que número que dá 25? Então, eu posso fazer a raiz quadrada de que número que vai ser 5? Então, o x aqui é o 2, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Menos 2 elevado a que número dá menos 8? Então, menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Menos 4 elevado a que número que permanece sendo negativo? Então, continua porque não tem parênteses. Então, elevado a 4 dá 256. O número elevado a 3 que dá 1. Para dar 1, pode ser 1 elevado a 3. Olha lá, 10 elevado a um número para dar 10 milhões.
Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Então, o expoente é 7. O número elevado a 3, que dá 27, é só fazer a operação inversa. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, x é igual a 3. Exercício 4. Identifique cada elemento que compõe... Faltou acento aí. Compõe as radiciações a seguir. Então, raiz de 225 é igual a 15. Qual é o radicando? 225. Quem é o índice? Não aparece, é o 2. E a raiz é o 15. Radicando da letra B é o que está dentro da raiz, 1331. O índice é o numerinho que fica fora, em cima da raiz, 3. E a raiz é o resultado. Letra D. Radicando é o número que está dentro da raiz, 2401. O índice é o numerinho pequenininho e a raiz é o resultado. Agora, exercício 5. No exercício 5, ele pede para calcular as raízes quadradas dos números inteiros e justificar os resultados. Então, vamos lá. Raiz de 16 é igual a 4, pois 4 elevado a 2 é igual a 16. Raiz quadrada de menos 16 não existe no conjunto dos inteiros. Não existe. Então, não tem resposta. Raiz de 144 é igual a 12. Eu também posso escrever com sinal de equivalência, pois 12 ao quadrado é igual a 144. Continuando. Raiz de menos raiz de 9. Como eu vou justificar aqui? É menos 3, pois menos mais 3 ao quadrado é igual a menos 9. Raiz quadrada de 0 é 0, pois 0 ao quadrado é igual a 0. Olha lá de novo. Raiz quadrada de 64 não existe no conjunto dos reais. Agora, menos raiz de 49. Agora, ao contrário, é número fora da raiz. Então, menos 7. Pois menos 7 ao quadrado é igual a menos 49. Raiz de 81, 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. E a última, raiz quadrada de menos 1. Então, não existe nos conjuntos dos reais. Resolva as raízes cúbicas a seguir. Então, raiz cúbica de 125, 5, porque 5 elevado a 3, 125. Raiz cúbica de menos 1, menos 1. Raiz cúbica de 216, 6. Raiz cúbica de menos 8, menos 2. Raiz cúbica de 1000, 10. Raiz cúbica de 27, 3. Raiz cúbica de 64, 4. Raiz cúbica de 8, 2.
exercício 7. Então, exercício 7 é da ampliação, olha lá. Para construir a ampliação de uma figura, precisamos multiplicar todos os seus vértices pelo mesmo valor. Analise as coordenadas do quadrilátero a seguir e marque a alternativa que não... Isso aqui é importante, ó. Que não representa uma ampliação desse polígono. Então, dada a figura e dadas as alternativas. Então, olha aí, a letra A, dá para observar que foi multiplicado a equação por 3. A equação, não, os pontos, né? Os pares ordenados, foram todos multiplicados por 3. Na letra B, todos os pontos dá para observar que só trocou o sinal. Então, foram multiplicados por menos 1. Na letra C, podemos observar que foram todos multiplicados por 5. Na letra D, podemos observar que todos foram multiplicados por 2. E na letra E, você pode observar que aqui, ó, C e a D foram todas multiplicados por 10. Só que aqui, ó, o que tem de errado? Então, o ponto A lá em cima é 0 e 2. 0 vezes 10 dá 10. Então, isso daqui, ó, que tá errado, o 0 daqui e o 0 de B aqui, que teria que ser 0. Então, a alternativa que não corresponde é a letra E. Exercício 8. Calcule a área das figuras a seguir. Então, a letra A é um triângulo. Então, para determinar a área do triângulo, eu vou fazer a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Qual é a minha base? 9. Qual é a minha altura? 2 dividido por 2. Então, essa área vai ser 18 dividido por 2. Então, eu tenho que a área desse triângulo é 9 centímetros quadrados. Letra B. Na letra B, eu tenho um retângulo. Então, como que eu faço para descobrir a área do retângulo? Base vezes altura. Então, a área desse retângulo, vou fazer a base é 2, a altura é 8. Então, base vezes altura, 60 centímetros quadrados. Lembra-se que a unidade de medida de área é sempre centímetros quadrados, no caso aqui que são os desenhos, né? Que é tudo em centímetros. Então, C. Na C eu tenho, é um triângulo, então lembra-se que nesse triângulo a altura é dentro do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 8, a altura é 3, tudo isso dividido por 2. Então, vai ser 24 dividido por 2, a área desse triângulo é 12 centímetros quadrados. D. D é um retângulo, então como que eu vou fazer? A área vai ser base vezes altura. A base é 9, a altura é 2, 18 centímetros quadrados. Agora, vamos voltar lá na letra E, lá em cima. Na letra E é um retângulo. Então, retângulo eu vou fazer. A área vai ser igual a base, que é 12, vezes a altura. Então, a área vai ser 96 centímetros quadrados. Letra F. Letra F, nós temos um quadrado. Quadrado eu faço lado ao quadrado. Então, é lado vezes lado, lado ao quadrado, 4 centímetros quadrados. Letra G.
A letra G, eu também tenho quadrado. Então, vai ficar a área, vou resolver dentro dele mesmo. A área vai ser 4 vezes 4, a área vai ser 16 centímetros quadrados. E H é o último triângulo que eu tenho, né? Então, esse triângulo, a altura dele está na parte externa do triângulo. Então, a área vai ser base, que é 8, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então, a área vai ficar 40 dividido por 2. Então, a área vai ser 20 centímetros quadrados. A área do retângulo é 40 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado AD? Então, a medida do segmento, né? Então, vamos lá. Então, se a área do retângulo é 40, o que eu faço para descobrir a medida do outro lado? Então, eu faço a área para eu achar do retângulo não é base vezes altura. Então, a área eu já tenho, que é 40. A base eu não tenho, que eu quero saber, vezes a altura. Então, a medida da base é a medida de AD, que ele quer saber, vezes 5. Então, que número multiplicado por 5 que vai dar 40? Então, meu AD vai ser 8, porque 8 vezes 5, 40. Então, AD vale 8 centímetros. Exercício 10. A área de um triângulo é 80 centímetros quadrados. A medida da base é igual a 8. Quanto mede a altura desse triângulo? Então, a fórmula da área do triângulo é a área é base vezes altura dividido por 2. Ele me diz que a base é igual a 8. A altura eu não sei. E ele também me disse que a área é 80. Então, que número multiplicado por 8 dividido por 2 é igual a 80? Então, eu posso fazer. Então, o número multiplicado por 8 é igual a 160. Por quê? 8 vezes 80 vezes 2, 160. Então, que número vezes 8 que dá 160? 20. Então, a altura é igual a 20 centímetros. E exercício 11, para terminar aí os exercícios. Lá no exercício 11. A área do quadrado ABCD é igual à área do triângulo EFG. Qual é a medida do lado EF do triângulo? Então, na verdade, ele não tem a base do triângulo. Então, eu sei se é quadrado, aqui também é 4 centímetros. Então, ele disse que a área do quadrado é igual à área do triângulo. Então, a área do quadrado é 4 vezes 4. A área do triângulo é base, que eu não sei, que é o EF, vezes a altura dividido por 2. Então, aqui é 16. É 16. É igual ao número que multiplicado por 4 dividido por 2 é igual a 16. Então, o mesmo processo que nós fizemos lá em cima. Se eu dividir por 2, para achar esse valor, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer a operação inversa. Então, vezes 4, EF vezes 4 é igual a 16 vezes 2, 32. Então,
o EF, que número multiplicado por 4 que dá 32? 8, porque 8 vezes 4, 32. 8 centímetros. Pessoal, então agora vocês têm o exercício, nós terminamos aqui nessa parte. Praticamente, faltam poucos exercícios para terminarmos a unidade 3, né? Então, agora vocês têm os exercícios da página 259, que é um de ampliação para vocês fazerem, tá? E os exercícios da página que são de tarefa, da página 266, 267, 268 e 269, tá? Para estar terminando em casa aí como tarefa de vocês da aula de hoje, tá? Então, que vocês tenham um dia maravilhoso aí, né? Que seja muito produtivo com todas as aulas de hoje, né? E que vocês fiquem com Deus, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula, tá? Esses exercícios vocês podem me entregar, né? Uma foto. E nas próximas aulas também, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá bom? Eu vou abrir um espaço lá na aula para que vocês perguntem alguma dúvida, tá? Então, até mais, pessoal!